Então, hoje nós vamos falar aqui uma coisa muito importante, né? Porque muito se fala em inteligência emocional, gestão das emoções. Existem inúmeros cursos, né, para que você dê a importância às emoções, mas muitos desses cursos, eles não ensinam você nenhum caminho da onde você pode conseguir controlar suas emoções. Então, a ideia hoje é nós falarmos nessa palestra a respeito de como você pode começar a pensar das gestões das emoções para um 2023 brilhante. Por quê? Porque normalmente, né, a gente tem muitos desejos que nós fazemos, né? Fazemos promessa, fazemos um monte de coisa. 2023 eu vou fazer a minha dieta, vou entrar na academia, né? Eu vou fazer um curso de capacitação e me formar em tal coisa, eu vou melhorar a relação com meu marido, com a minha esposa, eu vou melhorar a minha relação com meu filho, a relação com os pais, né? Ser menos estressado e nervoso, deixar de ser explosivo, vou deixar de ser muito ansioso, né? Deixar de ter medo frente a muitas coisas que nós passamos ao longo aí do nosso ano, que fazem muitas vezes a gente recuar nos nossos propósitos, das nossas metas, dos nossos objetivos. Entra ano e sai ano, parece um ciclo repetitivo em nossas vidas, que parece que todo ano é igual ao outro. Entra janeiro, a gente começa com todo o gás, vai chegando um fevereiro, carnaval, daqui a pouco você piscou o ano, foi para o meio do ano, e dá a impressão que a gente está ciclando na mesma problemática a vida inteira. E é claro, eu estou falando para um público aqui cristão, na qual todos têm uma experiência, na qual eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu quero tomar uma nova atitude, mas alguma coisa dentro de mim faz eu fazer todo ao contrário daquilo que eu planejo. Aí, lembrando Romanos capítulo 7, Paulo já dizia, né? O que tem dentro de mim que faz eu ser um desgraçado, né? Um cara que não recebo a graça, não tenho graça, eu fico, né, patinando, queixando da minha vida, entra ano, sai ano, eu não consigo gerir uma coisa que chama as nossas emoções. Como é que eu lido com as emoções? Porque as emoções me pegam e faz exatamente eu deixar de executar alguma coisa na minha vida, e eu me pego todo ano com a mesma promessa que eu faço para mim mesmo, para meus vizinhos, né? E eu posso dar exemplo de mim mesmo. Durante muito tempo eu falo, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu vou começar a academia. E aí começava janeiro, chegava fevereiro, ficava cansadinho, março eu já arranjava um monte de coisa para fazer. Aí quando eu vi, eu desistia da academia, né? Aí eu tive que criar sistema para burlar as minhas emoções, driblar o meu cérebro para eu conseguir fazer aquilo que eu planejava, não é? Mas isso foi muitos anos da minha vida. E detalhe, eu precisei ficar doente, diabético, hipertenso, para mudar meu hábito de vida, que como médico eu sabia que não me fazia bem. Então todo conhecimento técnico como médico eu tinha, porque eu não poderia ser sedentário, que eu tinha que fazer dieta, porque eu fiquei diabético, eu sabia que era hipertenso, não podia comer sal, mas o que eu fazia? Exatamente tudo que eu não podia fazer. E como é que a gente pode mudar isso dentro de nós, né? Nós fazemos um planejamento para 2023 e começar o ano bem executando e principalmente dominando o que nós aqui na escola chamamos de emoções. Por isso se fala em inteligência emocional. Então, no jargão popular aí, que se popularizou através de Daniel Goleman, se fala, né, que as pessoas, não adianta ele ter uma inteligência cognitiva, capacidade de raciocínio lógico importante, resolver grandes questões aí, né, matemáticas, física, química, sendo um grande empreendedor na área empresarial, né, sendo um grande líder. Entretanto, o indivíduo não souber lidar com as próprias emoções. Então, a gente vai começar colocando algumas definições para que vocês possam acompanhar o raciocínio e para que vocês possam sair daqui, pelo menos, aí, com umas ideias para executar em 2023, né? Seja ela em qualquer campo
da sua vida. Então, seja ela da sua saúde física, da sua saúde emocional, da necessidade de entender o que Jesus quis nos passar a respeito de amor e nós fazendo todo o contrário. A gente quer amar, mas de repente a gente está brigando dentro de casa, né? Enquanto Jesus fala, ame o seu inimigo, e muitas vezes eu não consigo amar a minha esposa, eu estou com raiva dela, não consigo amar a minha filha que está lá fazendo alguma coisa, eu fico irritado, fico nervoso, fico perturbado, né, nas minhas emoções e acabo fazendo tudo ao contrário. Então isso é um campo, né, muito comum a todas as pessoas. Então, por onde a gente pode começar, né? Então, é isso que a gente vai falar nessa noite. Então, pense aí, gente, qual é o seu propósito para 2023? E o que essa palavra propósito fez na minha vida, quando eu entendi o que é propósito, particularmente, é muito diferente de meta, é muito diferente de objetivo, é muito diferente de produtividade. Então, quando eu defini na minha cabeça o que é propósito, eu comecei a executar esses propósitos e parar de ciclar com a mesma problemática que eu estou falando. Eu quero mudar, mas não consigo. Eu quero executar, mas não consigo. Por incrível que pareça, eu não sabia a definição dessa palavra propósito. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí, quem é o pior inimigo para a gestão das emoções? Aonde você acha que está o inimigo que faz você não conseguir administrar suas emoções, sua impulsividade? E a impulsividade está em todos os campos. Seja ela de roer unha, tem gente que não consegue parar de roer unha, tem gente que não consegue parar com pernas inquietas, tem gente que não consegue parar quieto em casa, fica fazendo limpeza compulsivamente, o cidadão não consegue fazer outra coisa, a não ser compulsivamente ficar fazendo e perturbar quem está tranquilo, né? Ô, você, eu estou fazendo, você não me ajuda. Aí vem os conflitos nas relações familiares. Tem gente que não consegue parar de assistir uma televisão, compulsão a assistir televisão. E aonde eu vou conseguir produzir mais coisas para que 2023 seja diferente? Onde está essa problemática? Tá certo? E aí, em cima disso, eu quero fazer uma dinâmica. Por isso, quem chegou mais cedo aí, eu pedi para assinar um termo de imagem, por quê? Não que vocês vão ter que fazer alguma coisa, na verdade, vocês vão ter que só dar uma desfilada aqui na frente para descobrir o que está aqui atrás, que é o culpado por você não gerir suas emoções. Portanto, quem estiver curioso para saber, vai ter que vir aqui na frente, saber. Vai ter que passar por aqui. Claro, o John vai estar filmando, né? Mas não é obrigatório, porque tem gente que não gosta nem de passar na frente da câmera. Mas não é para você falar absolutamente nada, é só passar aqui, olhar a resposta e sentar no seu lugar, tá certo? Então, tem gente que já topou de fazer essa brincadeira, tá certo? E quem não assinou o termo e quiser participar da dinâmica, é só dar uma passadinha aqui. É só passar, dar uma olhada no que tem aqui atrás, sentar aí e você pode interpretar do jeito que você quiser o que tem aqui atrás. E aí o John vai estar filmando vocês passando aqui. Beleza, não? Para saber como que quem é o pior inimigo dessa questão. Aí, claro, a gente vai passar como dicas para você organizar e gerir suas emoções para o ano de 2023. E, fundamentalmente, como posso controlar as emoções, inclusive do ponto de vista bíblico. E aí nós temos o pastor Almeida, que vai estar aqui com a gente, que nos ensinou bastante coisa a respeito da leitura bíblica. E nós vamos fazer uma leitura, e eu gosto muito daquela Bíblia lá, que é uma Bíblia bem simples, para que todos entendam. Perfeito? Agora, quem chegou mais tarde gostaria de participar dessa dinâmica? É só vir aqui na frente. Então, vocês estão a fim de participar, não? Então, começa por aqui, ó. Passa aqui, depois senta e vai um por um. Quem não quiser levantar para dar uma olhada que tem aqui atrás, vocês vão ficar curiosos, só isso. Mas quem vai ver é só quem vier aqui na frente, tá bom? E aí, quem estiver com a criança mais baixinha, como está numa altura mais elevada, pode vir com a sua filha aqui, ela vai ver quem é que está dificultando lidar com as emoções desde que ela queira participar, beleza? Então vai lá, pode ir lá. Não, vai de lá para cá, ó, dali para cá. Ó. Começa daí, vai lá. Só olha. Pode entrar, gente, não vai morder, não.
Quem é o culpado dos seus problemas emocionais? Viu aí? Viu? Dá uma olhada. Olha bem o culpado aí. Viu? Certeza. Com certeza? Tá certa a resposta? Viu a resposta? Boa? Concorda com a resposta? Não? Concorda com a resposta? E aí, gostou da resposta? A resposta é simples, está lá. Sabia. Pensei nisso também. E aí, está todo mundo de acordo? Não? Oi? Então, se vocês viram a resposta e todo mundo está de acordo, né, que na verdade é a sua própria imagem, da forma com que você acredita que você é, a forma com que as pessoas acreditam que você é, e no fundo, tudo isso é uma grande mentira. Nem a imagem que você vê é você mesmo, nem aquilo que as pessoas veem de você por externo é aquilo que você realmente é, mas tudo isso passa de uma grande fantasia que a gente cria na nossa mente e que nos perturba emocionalmente. Porque nós temos muitas crenças limitantes dentro do nosso cérebro, nas quais nos perturbam a realizar, concretizar tudo aquilo que a gente planeja na nossa vida. Aí você vai entrar ano após ano, parece que as coisas não mudam, né? Parece um eterno. Eu costumo dizer assim, a nossa mente é um eterno repetir de coisas, né? Que entra ano, sai ano e a vida fica sem sentido, né? Sem prazer. Muitas vezes as pessoas desistem. E aí, como mudar isso? O que habita dentro de nós mesmos que Paulo se questionava, na qual faz com que nós não conseguimos gerir fundamentalmente as nossas emoções por falta de conhecimento. E é esse conhecimento que eu gostaria que vocês levassem para casa de vocês na noite de hoje e depois compartilhem. Só que o culpado pelo outro é o outro, não é você. Aquilo que você viu, na verdade, não existe um culpado. Existe uma ignorância da nossa parte, porque nós temos uma tendência de culpar o mundo lá fora. Então, a minha vida não dá certo por conta da minha esposa, né? As esposas vão dizer, a minha vida não dá certo por conta do meu marido. E quem tem filho fala, minha vida não dá certo porque eu tive filhos. A minha vida não dá certo porque o meu pastor não me ajuda. A minha vida não dá certo porque o governante lá que deveria dar benefício não está dando. Nossa tendência emocional, exatamente, é culpar lá fora uma coisa que a gente não domina em nosso interior, que é a nossa vida interior. E a nossa vida interior existe duas vertentes, aliás, três: corpo, mente e espírito. Isso faz parte da palestra passada, para quem veio. Então, corpo, mente e espírito é o que Jesus literalmente ajudava nós modificarmos pelo ensinamento que ele nos deu, né? E além disso, claro, os fenômenos espirituais decorrentes de presença de Jesus na vida daquelas pessoas, nas quais houve cura física, cura mental, cura espiritual. E hoje nós carecemos o quê? De conhecimento para lidar com a nossa vida interior, que é a nossa vida emocional. Então, aonde está essa resposta? Ela está dentro de nós mesmos, no que você viu ali, no nosso cérebro. Então, aqui é uma escola de psicanálise cristã, onde fundamentalmente a gente estuda os efeitos da nossa educação, da nossa cultura, né, das nossas relações interpessoais, nos quais nos formatou e nos modificou e nos mudou a nossa personalidade, na qual a gente tenta mudar, mas não consegue.
Então, o indivíduo sedentário, que tem uma personalidade que não gosta de fazer atividade física, e ele está doente fisicamente, que precisa de atividade física, mas a personalidade dele não ajuda. Como mudar isso? Ele tem um propósito de melhorar a sua relação familiar, mas ele não consegue. Entra ano, sai ano, parece que as coisas não melhoram. Ele vai para a igreja, ora, cai de joelho, mas os conflitos continuam. Vocês conhecem alguém assim, não? Profundamente. Então, se nós raciocinarmos, então, tá certo? Isso aqui a gente falou. Como organizar essas emoções para o ano de 2023, gente? Então, existem alguns conceitos que eu quero colocar aqui para vocês, tá certo? Que é exatamente uma definição que mudou a minha vida, que é a palavra propósito. E eu gostaria que vocês levassem esse conceito da palavra para casa de vocês. Por quê? Muitas pessoas começam um relacionamento, vamos começar no relacionamento familiar. Então, o indivíduo lá tem 20 e poucos anos, tem um propósito de ter uma família, tem um propósito de casamento, tem um propósito, múltiplos propósitos. Só que o maior propósito dele, vamos colocar os homens, muitas vezes é encontrar uma mulher que ele acha perfeito, com o corpo perfeito, com o olho perfeito, com o cabelo perfeito, ou com alguma coisa que ele idealiza, daquilo que ele está vendo. Então o propósito dele está onde? No tipo físico. Tem gente que casa para sair de casa, então qual é o propósito do casamento? Sai de casa. E junta o primeiro que saiu lá, que eu quero sair, fugir da casa da minha mãe e do meu pai, e se junta. Mas o propósito dele não era constituir família. O propósito era o quê? Sair de casa. Outros aqui têm o propósito de conseguir a mulher mais bonita. Aí o que acontece? Ele procura, vai até que encaixa um perfil mais ou menos ideal, porque não existe o corpo perfeito, mas ele tem um propósito de achar uma mulher com um corpo perfeito. Aí quando ele supostamente ele acha, o que acontece? Vai lá, essa é minha. Aí o que acontece? Nasce o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o que acontece com o corpo? A gravidade cai. Aí o que aconteceu com o propósito dele? Ele vai procurar outro. Se o propósito dele foi porque na igreja não permitia sexo e ele precisava casar para ter sexo, o que aconteceu? Ele vai casar para ter sexo, um filho tem sexo, aí vira aquilo que o pastor Cláudio Duarte sempre fala, né? O cidadão, antes de casar, que é proibido, eu quero. Depois que quer, casa, não quer mais. Mudou o propósito. Não é interessante isso? Outros têm o propósito de casar com alguém que tenha dinheiro. Aí vem a pandemia, acaba com a empresa, acaba com o emprego, acaba o dinheiro. O que aconteceu com o casamento dele? Acabou o casamento. Então, a palavra propósito é fundamental. Eu vou dizer por que isso mudou minha vida. Eu sou um indivíduo, como todo mundo, que quer viver de boa, né? O que é viver de boa? Estou ganhando meu dinheiro, estou pagando minhas contas. As filhas estão indo, estou conseguindo lidar com a minha vida financeira, entre aspas, a minha vida espiritual, achando que está tudo bem. Veio a pandemia, eu fiquei cansadinho, né? Comecei a atender um monte de gente. É claro, comecei a atender um monte de gente, todo mundo ficando neurótico, perturbado, vieram me procurar. Eu tinha um propósito, e tenho um propósito, montar uma escola de psicanálise cristã. Esse é um grande propósito, pela qual em 2018 eu saí do meu emprego, a minha esposa saiu do emprego, que Deus deu um direcionamento no meu coração. Eu fui ler na Bíblia aquilo estava compatível com essas orientações. Eu falei, cara, eu vou pedir a conta, no propósito de montar essa escola. Aliás, esse propósito no meu coração está desde 1900 bolinha, né? Desde os 2000 que eu saí do Hospital das Clínicas, num propósito de montar uma escola de psicanálise. Só que essa escola tinha fechado 2 vezes, eu já não queria abrir escola nenhuma. Por quê? Deu errado, deixei o propósito de lado. Até que em 2018, na verdade, eu não pude fugir desse propósito. Aí eu abri a escola estava indo bem, veio a pandemia, tive que fechar a escola presencial, na qual até o Almeida, que é aluno, a gente teve que fechar. Aliás, o César estava aqui, a gente teve tudo por online.
E eu, com uma dificuldade muito grande de parar na frente de uma câmera e gravar. As primeiras gravações que eu tive que fazer, porque todo mundo teve que ir para uma escola online, os cultos foram online, botar uma câmera na minha frente, o que acontecia com o meu propósito? Já desistia do meu propósito. Quase desisti do meu propósito de montar a escola, por conta de uma pandemia. Só que eu podia desistir desse propósito? Não, porque o propósito de montar a escola tinha que ser maior que as minhas dificuldades. Creiam, gente, eu fiquei mais de um ano, quem estava aqui na escola sabe, até para começar a dar aula online, eu demorei 2 meses, depois que a pandemia fechou a escola. Eu ficava assim... Então, é fácil você vencer as dificuldades para chegar no seu propósito? Não. Até porque, para você chegar no seu propósito, e você pede sabedoria para Deus para que você chegue no seu propósito. A primeira coisa que Deus vai te dar para você adquirir sabedoria, o que é? Uma dificuldade. Para você vencer a sua dificuldade, para você chegar aqui e adquirir sabedoria para que você possa ensinar outras pessoas a vencer a dificuldade para chegar no seu propósito. E foi o que eu tive que fazer. O irmão do John veio aqui, o Denis, que é youtuber, ficou aqui uns 8 meses a 1 ano. Doutor, você tem que falar, meu nome é Pedro Nari, sou especialista em psiquiatria, psicanálise. Só faltava eu dizer assim, meu nome é João, sou médico de família. Gente, não é simples, parece fácil, depois que eu venci as minhas dificuldades para chegar mais próximo do meu propósito. Então, todo propósito existe o quê? Suas dificuldades. Eu posso desistir? Com certeza absoluta. Deus não impõe nada a você nem a mim. Eu podia ter desistido? Nós temos uma escolha a fazer? Eu podia ter escolhido fechar a escola ou seguir em frente. O que eu fiz? Eu criei no maior propósito, que era vencer as minhas dificuldades e colocar a escola de psicanálise cristã. Em primeiro lugar, fui criticado quando eu botei a escola no ar pelos psicanalistas. Você não pode ensinar psicanálise nem para pastor, nem para pessoa que não é psicólogo, nem para quem não é médico. Fui criticado. Eu tive que vencer as críticas. Aí, para o lado cristão, você não pode juntar Freud, que Freud não se junta com o quê? Com o cristianismo. Eu tive que vencer as críticas com um propósito muito maior. Mas eu podia desistir do meu propósito? Não. Então, qual é o propósito que você coloca para você? Existem algumas questões que são diferentes. Porque quando eu coloquei o propósito para montar essa escola, veio a pandemia, Deus, por um lado, trouxe um monte de clientes que eu estava pagando a escola, estava pagando a conta, estava pagando um monte de coisa. Eu fiquei de boa. Aí, por incrível que pareça, veio o John falando, mas doutor, qual é o seu propósito? Ele nem sabe disso, mas ele veio fazer essa pergunta para mim. A mesma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Eu falei, cara, meu propósito é montar essa escola. E por que você só está atendendo? Ah, porque atender para mim é mais fácil. Eu posso atender um monte de gente, que eu faço toda a vida inteira como médico, atendi. Continuar atendendo é a mesma coisa. Mas o seu propósito é atender pessoas, ganhar dinheiro e pagar suas contas? Ou o seu propósito é montar a escola? São coisas distintas. O que eu fiz? Eu tive que parar de atender para montar a escola. Aí, claro, para parar de atender, eu aumentei o preço da consulta para que eu pudesse ter mais tempo para montar a escola. Caso contrário, a minha cabeça queria fazer as coisas mais fáceis. Então, a primeira coisa, qual é o seu propósito para 2023? Saiba que a mesma forma que a minha escola não existia, não existe, ainda está em construção, a sua vida, a minha vida está em construção.
Então Deus vai colocar dificuldades para você adquirir sabedoria para lidar com as dificuldades, você aprender e chegar no seu propósito? Então, qual é o seu propósito no seu casamento? Essa pergunta é outra fundamental, gente. Todas as pessoas que vêm aqui se queixando que está estressado no trabalho, que está com dificuldades, né, de lidar com o chefe, com o emprego, com o trabalho, com dificuldade de lidar com a igreja, com dificuldade, qualquer coisa. Quando você corrige as relações familiares, ajuda essas pessoas a melhorarem a relação interpessoal dentro da família, o que acontece com esses estresse no trabalho, estresse em outros lugares? Diminui fundamentalmente. Por quê? Existe um conceito. O ser humano, ele não consegue viver só. Ele precisa de pessoas. Se o lugar onde você teria segurança, você está disfuncional, que é dentro das suas relações próximas, familiares, o que vai acontecer com você? Você não tem um porto seguro. Por exemplo, eu acho que o trabalho das igrejas são fundamentais. Muitas pessoas dentro da igreja que vêm aqui só, e eu olho para um lado, eu analiso, quais são as relações familiares? Cara, a pessoa está totalmente sozinha. Mas as pessoas são acolhidas em células nas igrejas que são celulares. As pessoas são acolhidas pelos irmãos das igrejas. As pessoas preenchem um vazio e não se sentem só. E o que acontece com essas pessoas? Consegue reconstruir essa solidão interna a partir de um conceito básico. Qual o conceito básico que eu quero colocar para você? Um conceito assim, uma função de um terapeuta, de um psicanalista, qual é? É de servir de um ego auxiliar, de uma consciência auxiliar, até que a pessoa cresça mentalmente. Então eu consigo, né, eu falo que isso, de um conceito fundamental de um psicanalista, de um terapeuta, é ajudar as pessoas a começarem a caminhar num sentido. E quando isso acontece, a pessoa se sente segura e ela começa a dar o segundo passo, o terceiro passo, na construção de uma consciência nova. E esse conceito é fundamental, porque isso imbrica com conceitos, inclusive, das igrejas. Onde você adentra e você é acolhido emocionalmente, e não enxotado, e não julgado, e não expulso por conta da sua doença, eu lembro que Jesus disse, né, que ele veio para os doentes. O são não precisa de médico, né? Então, uma das funções principais, tanto da psicanálise, quanto da função de uma igreja, ou das pessoas que estão dentro da igreja, é acolher essas pessoas em sofrimento. Aí vem um conceito de ego auxiliar. Ego é consciência, né? Porque a minha consciência, o meu ego, ela está tão doente que me critica toda hora. Você não presta, você é incapaz, você é burro. Isso é o que está dentro de mim. E quando eu consigo encontrar alguém que me acolha, sem me criticar, sem me julgar, e começa a andar junto comigo, o que acontece? Me propicia a mudar a minha consciência sobre mim mesmo, para que eu possa chegar no meu propósito. Porque, vamos dizer assim, uma das coisas que me impedia de caminhar no meu propósito é essa crença que eu tinha, que eu sou burro, que eu sou incapaz, eu não presto, eu sou feio, que ninguém gosta de mim. Até recentemente achar que ninguém gostava de mim, gente. Por incrível que pareça, por mais que eu tenha um monte de seguidores no YouTube, eu sempre cheguei assim, nossa, não sei nem porque essa pessoa está olhando assim, gostando de mim. Até falo meus alunos chegam aqui, nossa, doutor, você mudou minha vida. Eu falei, cara, será que fui eu mesmo? É uma sensação, e é verdade, é uma sensação de que eu não presto, que eu sou burro, que eu sou incapaz. E eu creio que muitos de vocês têm isso dentro de vocês. E isso impede vocês prosseguirem em direção ao seu propósito. Aí você fica dependente do olhar do outro. O que o outro vai dizer que eu estou falando sobre psicanálise? O que o outro vai dizer que eu estou
falando sobre Jesus e juntando óleo com água, parece que não se misturam. E desiste do quê? Do seu propósito. E muitas vezes as pessoas interferem no seu casamento. Chega a sogra e fala, aí, ó, seu marido não presta. Pronto, você vai lá e briga com seu marido porque alguém disse que não presta. Muitas pessoas brigam na relação familiar, porque lá na infância teve uma família disfuncional. E os pais separaram, as coisas separaram, e a pessoa cresce, não consegue viver junto. E não consegue ter um lugar seguro. Então, a primeira dica aqui, eu vou dar para vocês para o ano 2023. Invista no seu relacionamento pessoal, na sua constituição ali, familiar. Não importa a família que você tenha. Importa como você vai aplicar os ensinamentos de Jesus, que é sobre amor, na sua relação familiar. Mas não é um conceito seu, não é um conceito do que você aprendeu, do que é família, do que é amor, mas do conceito que a gente vai ler daqui a pouco ali, do que é amor do ponto de vista bíblico. Por incrível que pareça, semana passada a gente leu uma, mas hoje eu vou trazer para vocês, que é a parte mais difícil de nós aplicarmos na nossa vida pessoal, que é o Sermão do Monte. Se você ler o Sermão do Monte, cara, é muito fácil eu chegar aqui, fazer uma palestra gratuita, convidar vocês para fazer terapia gratuita, mas eu passar por Sermão do Monte é a coisa mais difícil. E quando eu ouvi uma voz dentro de mim e fala, cara, vai ler o Sermão do Monte, vai estudar profundamente e comece a aplicar na sua vida. E está aqui o pastor Almeida e o César. Eu levei um livro lá na formatura de vocês, um livro lá, Sermão da Montanha, um livro dessa grossura, que eu tinha comprado para eu ler. Eu comecei a ler, falei, cara, esse negócio é muito complicado. Eu li, falei, ô Renata, eu vou dar para você, porque eu vou te abençoar para você ler. Quem sabe você traduz para mim. Cara, isso foi o quê? 2 anos atrás? 1 ano atrás? Mas eu falei, cara, alguma coisa tem a ver dentro desse ensinamento que eu não sei, mas eu vou botar um propósito na minha vida. E eu vou entender esse treco e mudar definitivamente muitas coisas que estão travando na minha vida. E creiam, gente, eu passei esse ano inteiro, o ano passado inteiro, em busca de aplicar isso na minha vida pessoal. Isso mudou minha vida. E eu quero ler essa passagem daqui a pouco para vocês. Mas a parte mais importante é que Deus pediu para eu vir aqui, abrir essa escola para vocês, fazer essa palestra, e a gente começar a ler isso aí, cara, onde é que eu estou me afastando disso? Por que que eu não consigo aplicar isso na minha vida? Por que que eu faço tudo ao contrário do que Jesus nos ensinou no maior sermão, no maior ensinamento que Ele deu a todos, indistintamente de denominação, de igreja, de religião, mas que é válido de uma forma universal. Então, se eu tenho que dar uma dica para vocês, como organizar as emoções, nós estamos falando de propósito que vocês têm que colocar na vida de vocês. Então, o propósito meu foi montar essa escola, por exemplo, então me dediquei a isso. O que é que muitas vezes afasta, além das nossas emoções negativas, de você realizar seu propósito? O que está afastando você nesse final de ano de realizar seu propósito? Muita gente está só na rede social vendo o quê? Política. O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer? E não produz nada, gente. Aí, analisa o que vocês estão fazendo aí, nessas últimas semanas, seguindo a política. Nada, você está preso lá. E todo dia você vê um youtuber novo, que você nunca viu, falando a mesma coisa, e no outro dia desmente tudo, porque o cara está falando besteira, porque ele tirou da cabeça dele, achando que é aquilo, aquilo outro. E você está seguindo quem? Uma rede social. Vai entretendo você na sua angústia, tentando amenizar a angústia do seu futuro, você é pego nas redes sociais. Quantas pessoas você conhece que estão fazendo isso? Muita gente. Tirando essa parte política, vá no dia a dia. Quanto tempo as pessoas ficam no Netflix, perdendo tempo, investindo o seu tempo, que é precioso, não no seu propósito. Porque o propósito, como a gente viu, é difícil. Requer tempo, requer investimento, requer estudo, requer modificação do ponto de vista de sua percepção de mundo, que não é fácil mudar, e você não investe porque você não sabe onde você tem que mudar,
Portanto, você fica preso na mesmice. Eu estou estressado, então vou para a rede social e fico lá. Aquilo me alivia a tensão. Dali a pouco volta de novo, você está de novo lá. Aí você nem percebe que você está tão viciado quanto alguém que usa cocaína, usa maconha, usa álcool e viciado em rede social. Saiba, detalhes, rede social aumenta a dopamina no seu cérebro e vicia mais que cocaína. Só que é um vício permitido pela nossa sociedade. Mas você não percebe que isso não vem de Deus. Entende? Não? Falando uma linguagem de crente, isso vem de Satanás. Mas é muito sutil, gente. A gente está sendo guiado hoje, como o Paul Simon Garfunkel disse naquela música Sound of Silence, da década de 60, guiada pelos deuses de neon, que estão afastando 10 mil de um lado, 10 mil do outro. Cara, quem são essas pessoas que não falam nada, um silêncio absurdo, ninguém mais se comunicando, olhando só na telinha de neon? E nós vivemos isso hoje, que foi profetizado numa música da década de 60, ou seja, 40, 50, 60 anos atrás, e nós estamos passando por isso. Então, se nós pegarmos para realizar o nosso propósito, a segunda dica aqui: quanto tempo você está perdendo para concentrar a sua energia, o seu tempo, para realizar os seus propósitos neste ano que vai dizer? Quanto tempo você perdeu esse ano 2022? Quanto tempo você perdeu na sua vida até hoje, perdendo tempo com novelas, filmes, redes sociais, que dão prazer, isso aqui, ó, não dá prazer para a sua eternidade, nem para a sua família, nem para as suas relações interpessoais, mas você está gastando a coisa mais preciosa na sua vida, que é seu tempo. E saiba que as pessoas que são donas das redes sociais querem conquistar e ganhar o seu tempo. Então, a segunda dica, né? Primeiro, entenda a palavra propósito, não discuta dela. Se é na sua família, invista daqui a pouco no amor na sua família. Se você precisa buscar conhecimento para realizar seu propósito, diminua ou pare de perder tempo nas redes sociais. Saia desse vício. Segunda dica, tá certo? Vocês estão entendendo, não? Então, vamos lá. Pense aí, vocês, né? Então, como organizar essas emoções? Porque enquanto você perde tempo nesses lugares, a vida anda. Quando você viu, você está procrastinando na sua vida. Essa palavra é muito difícil de compreender, mas você fica patinando. E tem gente que é muito obsessivo, né? Então, ele não consegue realizar uma coisa e já desiste. Ele deixou de fazer uma coisa, eu começo a fazer, está difícil, eu desisto. Aí você já desiste de fazer todas as outras coisas. Para aquelas pessoas muito perfeccionistas, né, que são a terceira característica que eu sempre falo aqui, as pessoas perfeccionistas desistem do propósito. Sabe por quê? Eles querem ser tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão perfeito, que não conseguem andar na sua perfeição. Aí, lembrando biblicamente, quem é que quis ser mais perfeito que Deus? O próprio Satanás, que nos intui para ser perfeito, perfeito, perfeito. E aí a gente nunca está feliz querendo fazer a perfeição, não para Deus, mas para os olhos daquelas pessoas que estão observando lá fora. Aí o que acontece com o nosso propósito? A gente não anda, a gente não faz absolutamente nada. Para aquelas pessoas perfeccionistas, saibam que isso é um defeito de caráter. Por um lado, traço obsessivo perfeccionista é bom. Porque se você não tivesse um traço persistente do seu caráter, você não chega a lugar nenhum. Você sempre está desistindo mesmo. Os indivíduos perfeccionistas vão querer fazer com perfeição e vai conseguir chegar em algum lugar. Mas quando a perfeição atrapalha você chegar lá, o que acontece com você? Você desiste e não vai chegar no seu propósito para 2023. Vocês que são casados sabem o quanto seu cônjuge é perfeccionista. O quanto vocês brigam porque você não é e o outro é. Geralmente casam um perfeccionista com outro que não é perfeccionista. Aí dá problema, né? Vocês estão entendendo isso, não? Faz sentido isso para vocês? Então, terceira dica. Vejam o defeito de caráter que está dentro da sua personalidade. Aí, é claro, eu convido vocês a virem mais na palestra, refletirem sobre o assunto. Aí está as nossas alunas aqui, a Cecília, um monte de gente aí, querendo atender vocês na escola. Então, vai ter uma taxa simbólica para ajudar a pagar a conta de luz, água, essas coisas.
e vocês vão poder ser tratada, acessar aquilo que faz você ser escravo do seu pensamento. Pensamento o quê? O mesmo pensamento que Jeremias, o profeta, escreveu no capítulo 6, no verso 18 ou 19. Ó Israel, que está fazendo tudo errado aí, enviarei a minha ira sobre vocês. Aí você pergunta, pô, que ira é essa? Fruto do vosso próprio pensamento que fica ciclando, E você tem que parar de repetir obsessivamente o mesmo problema. Para isso, é necessário um profissional. Então, se você quer consertar o seu carro, você não vai levar um dentista, um médico consertar seu carro. Você tem que levar para um mecânico. Da mesma forma, você vai operar sua vesícula, você não pode procurar um neurocirurgião. Você tem que procurar um gastro que vai te operar sua vesícula. Se você está com um problema psicológico, psíquico, para resolver os conflitos emocionais, você precisa de um profissional da área. Então, procure ajuda. Não precisa ser aqui, pode ser em algum lugar, mas de preferência que essas pessoas tenham um princípio cristão na sua vida. Porque princípio de vida está cheio, mas princípios que está escrito na Bíblia é o que vai dar um norte na sua vida, para que você não se afaste do seu propósito. E o seu propósito maior, pode crer que é um propósito de Deus na sua vida, não o seu. Porque todos os meus propósitos, pode crer, Deus foi tirando. Eu falei, cara, não deu certo, não deu certo. Claro que não vai dar certo, porque o propósito meu era ganhar dinheiro. O que aconteceu? Perdi tudo. Até que um dia eu cansei de bater a cabeça e falei, cara, qual que é o meu propósito? E claro, eu tenho facilidade de aprender sobre psicanálise. Aí eu descobri que eu posso aprender sobre Bíblia também. Um dia eu cheguei para o pastor e falei, cara, eu não consigo decorar um versículo bíblico. E é verdade. Aí eu lembrei lá em Ezequiel 36, 25, está escrito, aspergerei água pura para transformar um coração de pedra, que eu não acredito que não pode nada, não pode aprender nada, em um coração de carne. Retirarei todos os seus ídolos internos. Aquilo que eu seguia, né? Que eu sou burro, que eu não presto, que estava lá dentro da minha cabeça falando que eu não posso. E colocarei a minha lei no seu coração. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. A partir disso, eu falei, cara, eu estou conseguindo aprender os versículos bíblicos, que está fazendo sentido aonde? Na minha razão. Aí eu não preciso decorar. Eu raciocino, eu aprendo, eu aplico, aí fica algo natural dentro de mim. Não fica algo decorado, fica algo que eu pratico e faz sentido na minha vida. Então, eu espero que um dia vocês comecem a praticar e tudo aquilo que está nas Escrituras faça um sentido na vida de vocês. Estão entendendo esse raciocínio, não? Eu não estou falando de religião. Estou falando de ser discípulo de Jesus, aprendendo o que ele nos ensinou, a forma de amar. Então, essa é outra dica. Transformar um caráter defeituoso, cheio de crenças negativas, com uma crença muito mais funcional, com princípios. Então, busque ajuda, faça terapia, mas num lugar que tem um princípio o quê? Cristão. Então, vamos lá. Né? Nós estamos falando dicas para emoções, tá certo? Então, descubra um propósito, melhora a sua relação afetiva, conjunto com as pessoas que você convive, seja ela seu pai, sua mãe, seja a pessoa que você mora junto, seja o seu marido, sua esposa, seus filhos. Procure por que você não está conseguindo se relacionar, porque o maior defeito nosso é, por exemplo, eu ir para a igreja, graça e paz, irmão, Jesus te ama, eu te amo. Eu chego em casa e brigo com todo mundo em casa e desço o cacete. Né? Aí vem a hipocrisia, né? Que Jesus falava. Não façam tudo o que ele está falando, mas não fazem o que ele faz, não, porque é um hipócrita. Durante muitos anos, eu era um grande hipócrita. Hoje eu reconheço, continuo fazendo um monte de coisa errada, sei o que devo ser, ainda não sou, mas vou modificando todo dia. Então, todo dia é um dia de renovo. Todo dia tem uma nova experiência praticando aquilo que está lá na forma de amar. Tudo bem, não? Eu gostaria que, claro, se a gente for falar desse tema para 2023, eu gostaria que vocês fixassem nisso. Procure ajuda para que vocês consigam atingir o seu propósito, em última análise, tá certo? E, fundamentalmente, então, como posso controlar as emoções? Entenda que a emoção negativa, como eu escrevi no slide anterior, é medo,
ansiedade, angústia, né? Falta de fé, falta de esperança, falta tudo isso. Não é isso? E na Bíblia não está escrito lá que o verdadeiro amor afasta, joga fora todo o medo. Por que você anda ansioso? Não ande ansioso. Olha a natureza, olha os lírios do campo, olha os pássaros. Por que você está dando valor a um monte de coisa? Não se preocupe com o dia de amanhã. É fácil você gerir, administrar essas emoções que nos pegam todo dia? Não. Mas a dica está: o verdadeiro amor joga fora todo o medo e as emoções negativas. Aí, fechando isso, como é que eu posso começar a praticar alguma coisa que vai fazer com que eu controle as minhas emoções negativas e deixe de ser covarde? Deixo de fugir para ficar na rede social, deixo de fugir para ficar vendo política e outras coisas que não faz parte. Porque quando eu estava muito focado na política, Deus simplesmente falou assim: cara, você não é vereador, você não é deputado, você não é nada, porque você está tão desesperado. Você vai lá para Brasília assinar alguma coisa? Não. Então, por que você está assim? Vai cuidar da sua vida. Eu falei: cara, toda hora eu tenho que olhar, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. E nós temos que cuidar da nossa vida, e a nossa vida é aquelas mais próximas, começando com o maior ministério na minha vida, que é a minha família, os mais próximos. E quem consegue amar o que está próximo, e principalmente os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a ti mesmo, em vez de eu ficar achando que eu não presto, que eu não consigo, que eu sou burro, eu procuro ajuda para transformar isso dentro de mim e começar a valorizar aquilo que eu sou, começar a amar o meu cérebro que é defeituoso. É verdade, vocês não têm noção, mas eu tenho déficit de atenção. É verdade, hoje eu ia falar com vocês hoje à noite, eu tomei uma Ritalina de manhã. Fala: cara, eu não posso ficar ciclando muito, não. Deixa eu me concentrar aqui. Porque eu sei que eu começo a falar uma coisa e vou fazer tá. Eu chego lá, né? Demora 2 horas, mas eu chego lá. Entende? Tem conserto para tudo. Só não tem conserto para quem não quer consertar e acha que o outro vai consertar o ano 2023 para vocês. Então, se apoderem disso, gente. Não deixe na mão do inimigo para que você ache que alguém vai resolver sua vida. Não. Quem vai mudar a sua vida é essa mesma pessoa que você viu aqui, nesse espelho. Por incrível que pareça, você olhou para o problema e você olhou para a solução. Entende? Onde está a solução? Não está na mão do pastor. O verdadeiro pastor é Jesus. E ele tem que estar no seu coração, em ato, manifesto de amor por aquilo que está escrito lá nas Escrituras. E você pode conseguir fazer isso? Pode. Por incrível que pareça, Paulo disse lá no último verso 13 de Coríntios, 1 Coríntios 13, vai lá: vai restar a fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior delas. Se o amor é o maior delas, sua fé tem que estar onde? Aonde? Num político? O que é Deus? Deus é genérico. O que é Deus? O que é Jesus? É amor. É amor que se fez carne e ensinou a maneira de nós amarmos. Entende, não? Então, Jesus tem que estar no seu coração. A forma de amar de Jesus tem que estar no seu coração. Mas para você vencer isso, você precisa ter fé que o amor vai transformar a sua vida. Você precisa ter esperança que o amor vai transformar a sua vida. Porque se você não tiver fé nem esperança que o amor pode tudo, você não pratica ele. E praticar ele é você olhar isso que eu vou ler para vocês e falar: cara, isso é difícil, mas nada é impossível. Então, onde está isso que eu gosto muito? Tem em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas eu vou ler o que eu acho mais legal, que está em Lucas. Lucas capítulo 6. Então, se vocês quiserem seguir aí, essa Bíblia aqui, o mais importante, o amor, ela não está em circulação, mas eu gosto muito dela porque é uma linguagem bem simples, que todos podem entender o que é amor desse ponto de vista. É claro, aqui tem várias, todos são valiosos esses ensinamentos, tá certo? Mas eu vou ler alguns aqui, tá certo? Que aqui Jesus vinha descendo ali para a Judéia, né? Trouxe os seus discípulos para perto, ele expulsou muitos demônios, tá lá em Lucas 6, 17 e 18. E o 19 estava assim, ó:
todo mundo estava tentando tocar nele, porque quando conseguiam, saíam dele poder curativo e eles se saravam. Nessa versão, então, no verso 19 de Lucas 6 está lá. Todo mundo estava tentando tocar nele, porque quando conseguiam, saíam dele poder curativo e eles saravam. Se você quer sarar desse ciclo repetitivo, qual é a forma de você tocar Jesus hoje? Lendo e praticando isso. Porque Jesus é isso na sua vida. Porque se você lê e não pratica, o que acontece? Não faz parte do livro. O que está escrito aqui, isso tem que estar no seu coração e na sua mente fazer sentido lógico. Então, como é que eu toco Jesus hoje? Através da prática do ensinamento dele. E ele vai me curar? Com certeza absoluta. Muita coisa ele já me curou dessa minha ignorância, dessa minha vida repetitiva e sem sentido. E o dia que eu conheci isso e comecei a praticar, a minha vida teve sentido. A minha escola teve sentido. E a vida das pessoas que entendem isso durante a terapia faz um sentido ainda maior. Então, como tocá-lo, se você não souber o que está escrito? E não é para o pastor ficar falando para você, não. Essas leis, esse ensinamento tem que estar na sua mente e no seu coração. De maneira que você não briga nem com a sua mente, nem com o seu coração. Como é que eu sei que não brigo? Porque o meu coração não fica em trevas, palpitando. Porque eu estou praticando e falo, cara, eu sei que vai dar tudo certo, porque a minha fé vai dizer. E vai fazer. Claro, se deu errado é porque alguma coisa eu tinha que mudar na minha trajetória. Mas que isso é importante, é. Aí segue. Né? Claro, aí tem muitas coisas que ele fala, mas eu vou ler uma parte mais importante aqui no verso 27 em diante. Ele vai falar assim, ó, ainda mais, amem os seus inimigos. Então, no ano de 2023, o que você vai fazer? Ame o seu inimigo. Aqueles que não te ouvem, aqueles que falam mal de você, aqueles que estão brigando com você porque você não ouve ele, ele quer que você ouça ele, mas ele está falando besteira, e aí ele fica falando mal de você e te caluniando. Ame essas pessoas. Aí eu te pergunto, é fácil? É fácil? Não. Eu olho para isso mesmo, por exemplo, quando eu estou falando com a Midori e ela não está me ouvindo. Aí sobe aquela coisa, né? Aí eu lembro assim, ame seu inimigo. Aí eu olho para ela, é minha inimiga? É minha inimiga? Não, não é minha inimiga. É minha esposa, ela quer o meu bem, não está querendo o meu mal. Ela só não está entendendo o que eu estou dizendo. Saiba que Satanás vai interferir na sua comunicação com a pessoa que mais você ama. Seja seu marido, seja sua esposa, seja seus filhos, seja até com o seu pastor, porque você não vai entender o que ele está dizendo e você vai criticar ele. Então, ame. Pegou a dica aí? Então, qual é a dica para 2023? Não é fácil, gente. Porque o verdadeiro amor joga fora todo sua angústia, seu medo, e o justo vive pela fé. Em quem? E o que é Jesus? Ame o seu inimigo. Não adianta você dar a boca para fora. Porque Jesus amou quem? Todos indistintamente. Para todos os doentes. O indivíduo que era ladrão, o indivíduo que traiu, o indivíduo que era prostituta, cobrador de imposto, os caras que eram trogloditas. Não é verdade? Amou Paulo que perseguia ele. Não é verdade? Então, é fácil fazer isso? Não. Mas quando você começa a amar as pessoas e não julgar nem criticar, e você começar a conhecer as pessoas, e particularmente a psicanálise cristã me ajudou muito. Sabe por quê? Eu comecei a conhecer muitas pessoas que eu julgava, mas eu não conhecia a vida pregressa dessas pessoas, o quanto elas sofriam, o quanto elas tiveram uma família disfuncional, o quanto elas sofreram na infância, e hoje o reflexo de tudo isso foi porque Satanás plantou um joio na cabeça dele lá na infância, e hoje, como psicanalista, eu tenho que acolher essas pessoas, não julgá-las, limpar esse cérebro aí cheio de traumas e ajustar o amor de Jesus, porque essa pessoa é uma pessoa perdida. Então, isso mudou a minha vida? Com certeza absoluta. E sabe qual foi a promessa de Deus na minha vida? Monte essa escola, saia do seu emprego, que eu vou cuidar de vocês, da sua família, e eu vou cuidar da sua família, mas você cuida
dos meus. Quem são os meus? Por incrível que pareça, são vocês que estão aqui hoje. Entende, não? Então, entenda isso aqui. Ame aquelas pessoas que você não entende, porque ela é apenas ignorante, está fazendo tudo ao contrário, porque não tem conhecimento, gente. Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Entenderam isso? Não? Então tá lá. Orem pela felicidade daqueles que maldizem vocês. Peço a bênção de Deus sobre aqueles que prejudicam vocês. É fácil isso aqui, não? É difícil, não? Se alguém bater-lhe numa face, deixe-o bater na outra também. Se alguém exigir o seu casaco, dê-lhe juntamente a camisa. Se alguém roubar seu iPhone, dê o seu MacBook. Se alguém te roubar seu carro, se liberte, não dê valor a certas coisas. Que o mais importante é o amor e o seu equilíbrio, a sua paz de espírito, o seu domínio próprio, porque muitas vezes eu perdi dinheiro e eu queria matar o cidadão, queria perseguir o cidadão, queria botar um advogado lá para exigir um monte de coisa. E Deus veio para mim e falou assim, quanto tempo você vai brigar, né, com aquela pessoa que nem tem por que você brigar, porque ela não sabia nem que ela prejudicou você, né? No caso de uma vizinha minha, que o pedreiro dela entupiu a calha da minha casa, e aí inundou minha casa, que eu tinha acabado de reformar, foi mais de 6 mil de prejuízo. E eu queria processar a minha vizinha, que nem sabia, que era gente fina. Aí Deus vai falar, mas foi o pedreiro dela. E o pedreiro não ia ter dinheiro para me pagar. Ele já tinha ido embora, nem sabia onde estava. Quanto tempo você perde brigando? Cara, foi um ensinamento muito grande. Eu tive que orar. E Deus deu muito mais do que eu imaginava quando eu parei de me incomodar com uma perda financeira. Vocês estão me entendendo, não? Então, quanto tempo você perde em rede social? Quanto tempo você perde em brigas, contendas? E quando está escrito isso, qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Para 2023? É a gestão do seu tempo. Qual tempo você vai dedicar a amar ou qual tempo você vai dedicar a perseguir aqueles que você julga que está te prejudicando? Faz sentido isso, não? Nós perdemos muito tempo. Eu ainda perco muito tempo em um monte de coisa. Mas se eu quero concretizar 2023, leiam isso e parem de perder tempo na sua vida. Então, se alguém bater na sua face, deixe-o bater na outra também. E bater na face, gente, não é você ser socado por alguém. As pessoas podem te bater rejeitando. Quando alguém que você vai falar alguma coisa não te ouve, como é que você fica? É bem puto da vida. Você quer trucidar o cara. Mas fica irado. Aí eu pergunto, quanto tempo você fica irado com essa pessoa? Passa um dia, uma noite, dia seguinte, você está irado. Aí você fica 3 dias pensando naquela pessoa que não te ouviu, que te rejeitou, e você fica. Aí você fala assim, quanto tempo eu perdi? Muito tempo. Aí você analisa esse ano que passou aí, quanto tempo você perdeu com a sua ira? Muito tempo. Então você não deu outra face. Em Efésios capítulo 4 está escrito assim, aprenda, né, a transformar o homem velho num homem novo. Mas que a ira, né, não fique aí até que o sol se ponha, né? Não deixe a ira no seu coração até que o sol se ponha. Na verdade, a gente somos seres frustrados, irados. O que eu costumo dizer para os meus alunos? Assim, o sol se põe o dia que você morrer, então você tem a vida inteira para tratar a ira no seu coração. Eu estou no meu processo. Eu sei o quanto ainda me frustro em várias situações. O mais importante é eu ter noção de que a culpa é no outro. Se Deus colocou uma coisa para me rejeitar, como Jesus foi rejeitado, e ele disse, os meus discípulos serão o quê? Perseguidos e rejeitados. Em nome do meu nome, em nome do amor. Saiba de uma experiência que eu tive que foi muito importante. Quando eu parei de me incomodar com essas rejeições, o que aconteceu? Parou o problema das pessoas me rejeitarem, gente. Não é interessante isso? Então, a gestão da nossa vida está na nossa mão ou está na mão de Satanás? Não. Na outra palestra eu conto, mas eu era pior que Satanás, gente. Eu era virado no giraia e batia em todo mundo. E a minha vida não andava.
Então, se alguém está nessa situação, aprenda a dar a outra face para os que te rejeitam, tá certo? Então, tá lá. Do que tem, dê o que você tem a quem pedir a você. E quando tomar as coisas, não se aflija para recebê-las de volta. Trate os outros como quer que os outros te tratem você. Vocês pensam que merecem elogios só porque amam aqueles por quem são amados. Até os ímpios fazem isso. E se vocês fizerem o bem somente àqueles que fazem o bem a vocês, isso é tão extraordinário assim? Não, né? Até os pecadores fazem isso. E se vocês emprestarem dinheiro somente a quem pode pagar de volta, que tem isso de bom? Até os piores pecadores fazem assim entre si. Ame seus inimigos, faça-lhes o bem, empreste a ele, não se preocupe com o fato de que eles não pagarão de volta. Assim a recompensa que virá do céu para vocês será muito grande. E verdadeiramente vocês estão agindo como filhos de Deus, porque Ele é bondoso com os mal agradecidos e com aqueles que são muito maus. A misericórdia é para todos. E quem vai julgar não serei eu, não será você, mas sim Deus lá no final dos tempos. Então nós temos um grande defeito, que é ficar julgando 24 horas. E aí por diante, gente. Mas se vocês ficarem só com as primeiras coisas que a gente disse, é claro, vamos colocar assim, não vai ser otário, né? Você vai andando, daqui a pouco você vai passar fome e fala, Deus me abandonou. Não, você está sendo otário, são coisas diferentes. Você tem que ter um bom senso. Então analise dentro da sua razão. Seja e preste um culto racional, mas transforme a maneira de vocês perceberem e reagirem com o mundo. Não se conforme da forma com que você lida com o mundo, mas transforme pela renovação da vossa forma de perceber e reagir com o mundo. Ou seja, transforma somente, está lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Então, quem tem que mudar? Não é o outro. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Então, 2023, a maior dica para você gerir suas emoções, comece a pensar nessas coisas que estão aqui nesse livro, para que vocês transformem essa frustração, essa raiva que nos traz no dia a dia, né? E realmente o nosso ego deixa aqui diminuir, a nossa idealização diminua para que Cristo viva em mim. Foi o que Paulo disse. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo, este amor habita meu coração. Eu digo para você, isso é um processo que para mim mudou a minha vida. Essa experiência de ter fé e esperança, mudando a forma de amar, eu deixei todas as formas de amar ali, todas que eu detectei, que vieram da minha cultura, do meu pai, da minha mãe, daquilo que eu aprendi, para uma forma de amar de Jesus. Fazem sentido isso para vocês, não? Oi? Então vamos abrir para pergunta, gente.